texto que eu vou apresentar, ele se chama Saúde Mental e Feitiçaria de Zumburá, Agenciamentos Indígenas e Articulação de Sistemas Médicos, é um título provisório. E ele é um exercício que está sendo realizado dentro do projeto de pós-doutorado, que eu tenho uma bolsa de PDJ do CNPq, sob a supervisão de Sônia, que se chama Políticas de Saúde Indígena e os Novos Regimes de Subjetivação nas Sociedades Ameríndias. Bom, meu objetivo, então, com esse projeto é analisar os efeitos das políticas de saúde sobre as relações sociais, as práticas e os processos de produção de corpos e de pessoas indígenas e a estruturação de novos regimes de subjetivação a partir do material etnográfico disponibilizado pelo Banco de Dados da área de Medicina Tradicional Indígena. Esse banco de dados está organizado em 3 momentos. O primeiro momento é um momento de trabalho de campo que eu desenvolvo a partir de 96, mas que se concentra basicamente entre o ano de 2000 e 2004, quando eu desenvolvo um trabalho de pesquisa e intervenção sobre o consumo de bebidas alcoólicas e alcoolismo junto ao Zumburá-Guarani, no Rio Grande do Sul. O segundo momento, a partir de 2004 e 2009, então, são os projetos desenvolvidos pela área de medicina tradicional indígena, que foi uma ação realizada pelo projeto VigiSUS, um projeto de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, conveniado com o governo brasileiro. E o terceiro momento, então, seriam as ações de prevenção intercultural, as DST e HIV, AIDS e hepatites virais, junto aos povos indígenas do Vale do Javari. Hoje, fazendo um exercício, então assim, quando eu venho para cá, o que eu estou querendo? Eu estou justamente querendo fazer uma leitura deste material à luz das reflexões teóricas desenvolvidas pela Sônia, né, e pelo Transes, sobre a questão do sujeito e a relação com o Estado, né? E então o Estado aqui está sendo pensado conjunto de práticas e de processos que produzem uma série de efeitos que extrapolam as instituições governamentais e também como uma rede estruturada e interligada de agentes que ocupam cargos específicos e que estão exercendo seu poder através desses cargos que ocupam, né? Ou seja, é a ideia que a Sônia sempre fala do Estado em ação, né? E nesse sentido todos somos Estados, né? Claro que vocês vão ver que esses 3 momentos que o banco, o banco de dados da área de medicina tradicional organiza são 3 posições diferentes que o antropólogo ocupa. A primeira posição eu vou desenvolver aqui. Na segunda posição eu estava no lugar de gestora. E a terceira posição, eu estava no lugar de consultora de organismos internacionais, né? Consultora da Unesco. O caso que eu vou trazer aqui, então, é o caso que eu chamo caso Igla. Ele irrompeu durante o projeto do alcoolismo, durante o ano de 2002, quando as ações de intervenção, foi um projeto participativo, né? Foi um projeto todo negociado com os Guarani, que tinha participação das lideranças fortemente no trabalho. E nesse momento estávamos se delineando então as primeiras ações de intervenção que eles estavam apontando como importantes a partir do reconhecimento do problema do ponto de vista deles, né? O problema do uso do álcool do ponto de vista guarani. Então, num determinado momento, estou eu uma segunda-feira, junto com 2 lideranças Guarani no Ministério Público Federal. Isso diz respeito a forma como os Guarani se apropriaram da minha pessoa como antropóloga, né? Para eles ela era uma assessora, eu funcionava como uma assessora. Então, eles tinham que fazer alguma representação com o Ministério Público, reclamando do Estado, eles me chamavam para mim escrever as representações, eu acompanhava eles junto aos procuradores, nas reuniões de procuradores. E numa dessas reuniões, uma das lideranças recebe uma ligação falando que houve um assassinato numa aldeia indígena, né? Naquele momento não se sabe exatamente muito bem que tipo de assassinato foi. O procurador manda imediatamente um carro com essas lideranças para o local. E de lá ela se mantém em contato comigo via telefone. Isso foi em 2002. Né? Então, naquela época os telefones celulares estavam começando a circular, não haviam muitos, né? Se mantém em contato comigo por telefone até que na sexta-feira eles me chamam lá. Bom, o que
esse momento tem a ver com o momento que nós estamos hoje, que é de retrocesso de direitos. Né? Em 2002, o subsistema estava recentemente criado. O subsistema foi criado em 1999. Então, esse direito da atenção à saúde diferenciada, que não se realiza com sua plenitude no que diz respeito às formas de atenção, mas no que diz respeito às formas de organização do serviço, sim, né, que são os distritos sanitários, não estavam consolidados naquele momento. Bom, eu vou então, o Ministério Público disponibiliza um carro para que eu vá até o local. Naquele momento o Ministério Público me entende como perita do carro. E o estagiário do Ministério Público de Antropologia me acompanha. Chegando na aldeia, eu pergunto o que foi que aconteceu. E ele disse, bom, a Hilda, que é uma moça de 22 anos, matou a filha dela de 1 ano e 6 meses. E eles me disseram, bom, foi ela que fez, ela que vai te contar. Só que a Hilda não fala em português, ela fala em Guarani. Então isso requer que haja um tradutor. Ela me conta em Guarani e o tradutor então vai me dizer o que ela disse. Ela conta que no domingo à noite ela estava se sentindo mareada. 2 homens apareceram na frente dela e mandaram ela tirar a filha dela na parede de um prédio que estava em construção. Ela tira a criança na parede. Esses 2 homens, então, mandam ela tirar essa criança na parede novamente, e ela novamente atira a criança na parede. Quando ela se percebe o sangue no chão, ela se dá conta que a criança havia morrido, e os homens disseram, agora nós conseguimos o que a gente queria. Bom, eles tiram, e eu, aquela posição do antropólogo sentado assim, cara, né? O que eu faço agora, né? E agora, o que eu tiro? Depois disso, eles tinham passado a semana inteira em reunião e eles tinham me contado, então, eles passaram a me explicar que existem 2 tipos de feiticeiros entre os Guarani. Né? A etnografia é muito rica em falar dos diferentes tipos de xamãs, mas pouco se fala sobre os diferentes tipos de feiticeiros. Diferentes tipos de feiticeiro entre os Guaranis. O Ipagé, né, que é um feiticeiro que trabalha com um espírito muito perigoso, que são os Anhã, que é um tipo de espírito demoníaco. Esses feiticeiros, os Ipagé, eles colocam um bichinho dentro das pessoas, então vai-se saber que o feitiço foi feito por um Ipagé na hora que o rezador do Tchenamon vai fazer essa sucção, então vai ver que foi um bichinho. E o Oipedju, que trabalha com os espíritos dos mortos. E que naquele caso, na verdade, tinha sido um feitiço. A Hilda havia agido sob o efeito de um feitiço, mandado por um Oipedju, e os 2 homens que mandaram ela tirar essa criança na parede haviam sido os Imboguá, os espíritos dos mortos, enviados pelo feiticeiro para que causasse esse transtorno na aldeia. E eles reconstituíram isso a partir de uma andança que ela tinha feito no dia anterior, de uma relação tensa que eles tinham com um feiticeiro, com uma pessoa que morava vizinho à aldeia. Qual que era a solução que eles queriam? Mandar prender o feiticeiro. Né? Então eles queriam, a intervenção do Estado, eles queriam que o feiticeiro fosse preso. E bom, nesse momento eu disse assim, olha, a polícia do branco não resolve nem problema de feiticeiro do branco. Então, não, né, eu acho que não vai ter como intervir sobre isso, mas bebeu. Então vamos encaminhar o caso por aí. Nesse sentido, Hilda estava perdida na aldeia, ao mesmo tempo que ela servia chimarrão, ela ficava com o olhar perdida, ela ria, ela chorava. E a comunidade Guarani do Rio Grande do Sul entrou em xeque, entrou em questão. Muitos ficaram alterados, dizendo que se ela havia matado, ela tinha que morrer. Outros diziam que o cacique estava protegendo ela porque estava tendo um caso com ela. Outros queriam prendê-la. Então houve uma convulsão na comunidade das 21 aldeias Guarani do Rio Grande do Sul em torno ao caso. Eu saí de lá e, por isso, recomendei que a Hilda fosse para outra aldeia, que fosse cuidada por outra família, porque estava esse momento tenso na aldeia de Coxilha da Cruz. E a FUNASA, a posição da FUNASA da época foi que isso não era um caso de saúde, isso era um caso de justiça, portanto era uma questão da FUNASA. Bom, o Ministério Público Federal oficiou
E com o ofício do Ministério Público, a FUNASA teve então que fazer a remoção de Hilda, recomendando que ela fosse para uma avaliação psiquiátrica, né? E nesse caso, a FUNASA traz ela para Porto Alegre. Porto Alegre não tem casa de saúde indígena, né? Então ela fica num hotel no centro, ela não tem casais, ela fica num hotel no centro de Porto Alegre. E a psiquiatra, e eu chamo uma psiquiatra que é minha amiga, nessa época a RACS não existia, os primeiros CAPs estavam sendo criados, então o serviço também não estava organizado, nós falávamos de uma política de saúde mental às populações indígenas, então foi uma amiga minha, a Delisa Noal, que se dispôs a avaliá-la, e nós vamos então também, com um tradutor, fazer essa avaliação de Hilda, que está no quartinho do hotel. E Hilda diz então que esses homens continuam falando com ela, que agora eles estão dizendo para ela se atirar da janela do hotel. Então, o diagnóstico ela desenha, né, os homens que falam com ela, no meu caderno, no meu diário de campo, eu tenho alguns desenhos aqui que ela fez nesse período. E o diagnóstico que a psiquiatra dá então é o de psicose alcoólica, né? O CID 33.9/2, né? Síndrome de dependência do álcool, e o 292.1/1. Psicose por droga, estados paranoides e ou alucinatórios induzidos por drogas. Mas qual que é a recomendação da psiquiatra? Que ela seja encaminhada para uma aldeia para ser acompanhada e tratada por uma rezadora, por uma cunhacaraí, e que ela estaria disposta então a fazer um acompanhamento psiquiátrico de forma conjunta a essa rezadora. E foi o que foi feito. Uma aldeia na Lomba do Pinheiro, a rezadora da Lomba do Pinheiro, aceitou então tratar Hilda, e Hilda foi deslocada para lá e ficou um tempo sob esse tratamento, né? A Denise tratou Hilda com ayahuasca, inclusive, né? Então, usando a ayahuasca não de forma ritualística, mas como fitoterápico, né? E com desenhos e expressões criativas, que a psiquiatria também, que a Denise fazia de uma orientação junguiana, psicologia analítica, então uma outra forma de entender e de dialogar com a curadora, né? O que acontece? A FUNASA em todo esse momento não reconhece a Denise como a médica do caso e ainda causa alguma tensão sobre os recursos terapêuticos, os medicamentos que a Denise estava oferecendo a Hilda, e a Denise disse: eu não tenho como continuar me responsabilizando por essa situação sem que haja um reconhecimento oficial de que eu sou a médica do caso, né? que eu estou respondendo pelo caso. Por outro lado, Hilda, a aldeia da Lomba do Pinheiro, muito próxima às bebidas alcoólicas, Hilda bebia e se tornava agressiva. Hilda bebia e fugia. E a cada vez que Hilda fazia isso, havia toda uma reunião da comunidade, a comunidade aconselhava ela, o cacique aconselhava ela para ela não fazer isso, E nesse processo a gente descobriu que Hilda cresceu numa aldeia de uso abusivo de bebidas alcoólicas, né, que bebia desde criança, então há registro de que ela bebia desde os 3 anos de idade, quando os pais... 3 os pais iam para a festa e davam cachaça para os filhos, para não incomodar, né, os filhos dormem, e havia um histórico de abuso, né, dessa menina, assim, abuso sexual dessa moça. Ela já tinha casado 7 vezes, com 22 anos. E ela, foge, num determinado momento ela foge, vai para a aldeia dos Caingangue, os guaranis chamam os Caingangue de Pongué, né? E parece que se relaciona sexualmente com os Caingangue, e isso torna ela inapta a entrar na casa de reza guarani. Por ela se relacionar, fazer Jeroquá com Pongué, ela não podia mais ficar dentro da casa de reza guarani com a dona Ana, que era a rezadora. A partir daí, então, ela fica sem o tratamento da cunhacaraí, e os surtos vão acontecendo recorrentemente, até que o cacique da aldeia disse: eu não aguento mais, eu quero entregar ela pro branco, entrega ela pro branco. Me liga às 4 horas da manhã, porque ela estava surtando na aldeia. E no outro dia, então, a FUNASA pega ela, leva ela para uma unidade de pronto atendimento no Cruzeiro do Sul, naquela época, né? Que era que se prestava serviço de saúde mental. A gente chega, ela é avaliada por uma psiquiatra,
que ficou interessadíssima no caso. Pelo interesse no caso, ela conseguiu uma vaga no que se considera top em termos de atenção, que foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Só que requeria que uma mulher guarani acompanhasse Hilda, porque ela ia precisar de fazer a tradução. E nenhum guarani, nenhuma mulher guarani quis acompanhar Hilda nessa experiência. Então, Hilda foi internada no Hospital Espírita. E ficou 3 meses no Hospital Espírita. Bom, aí foi mais uma convulsão entre as comunidades Samburá, porque disseram, como? Entregaram uma das nossas, entregaram uma guarani para o branco, foi internada, mais uma vez foi internada, foi presa, vários entendimentos sobre o que aconteceu. A Hilda fica 3 meses, a gente faz esse acompanhamento, não conseguimos entrar para vê-la nesse processo, mas conversando com um psiquiatra que, mais uma vez, muito interessado no caso, né? Nunca tinham atendido indígenas, então estavam assim, mobilizados por como fazer, né? Quando Hilda sai, ela sai então com 3 recomendações. Ela não pode beber, então ela sai tomando um antietanol. Ela não pode ter filho, pelo menos naquele momento. E não convém que ela fique circulando entre aldeias. Ela tem que ir para um lugar para ser cuidada, né? Nesse momento, então, a FUNASA, a gente chama a FUNASA, e eu estou trabalhando todo o tempo como essa mediadora, criando esses caminhos de articulação entre essas diferentes instâncias, né? Nesse momento, a FUNASA, então, chama uma reunião com todos os caciques do Rio Grande do Sul para decidir em que aldeia Hilda vai ser acolhida, quem vai cuidar dela. Então, eles decidem que ela tem que ir para a aldeia de Granja Vargas, que vai cuidar dela a irmã, e que ela precisa de uma outra Cunhacaraí. E aí o Guarani, aí a FUNASA diz, mas já foi tratada por Cunhacaraí, já não deu certo, já não é isso, bom, precisa. E aí entra aquela coisa da etnografia, que é lá um ensinamento de Malinowski, né, que ele diz, quando você quer saber sobre esteja na situação, esteja no momento que a coisa acontece. Esse momento você não vai precisar perguntar, eles vão falar para você. Recentemente eu tinha comprado um carro, botei a Cunhacaraí que eles queriam levar para Granja Vargas dentro do meu carro, enchi o meu carro de Guarani e fui para Granja Vargas. Chegando lá, um bopi, então deixo todos eles lá em bopi, que se chama Morcega, é uma rezadora de hoje tem mais de 100 anos que ela está. Diz, volta amanhã para me buscar. Eu fui, voltei no outro dia para buscá-la e ela me mostrou o que ela tinha tirado de dentro da cabeça de Hilda. Tinha uma pedra em que tinha 2 pontinhos azuis e um pontinho vermelho. Os 2 pontinhos azuis tinham sido os Imboguá, que tinham falado com ela. O pontinho vermelho era o sangue da criança. E ela havia confirmado que aquilo era um feitiço e que tinha sido Ramon que tinha feito. Detalhe que nesse processo todo, que durou mais ou menos 1 ano, teve uma reunião entre os caciques para discutir sobre isso e que o Ramon estava presente. E o cacique da aldeia chegou para o Ramon e disse, e intimou o Ramon, disse, como que você faz isso? E o Ramon disse, como que vocês descobriram? Né? Como que vocês descobriram que eu fiz isso? Então, e me mostrou, então foi o Ramon que fez, e pede para que eu levasse, que eu voltasse ainda no outro dia e levasse o cacique geral, porque eles tinham que conversar sobre o que iam fazer com o Ramon. No outro dia, então, eu volto com o cacique geral e se faz uma reunião em que eles aí vão conversar sobre o que vão fazer com o Ramon, porque o Ramon é um feiticeiro muito perigoso. E então vou mandar o Ramon para a Argentina, não, a Argentina ainda, o feitiço da Argentina ainda pega a gente, está muito perto, vamos mandar para o Paraguai. Não, mas o problema é que o sogro do Ramon foi quem ensinou tudo para o Ramon, e o sogro vai ficar, então quer dizer, se a gente mandar Ramon, quem vai ficar enfurecido é o sogro, então nós vamos. E a conversa, naquele momento, não chega muito à conclusão. E a gente vai embora. E no carro, eu levando o cacique geral, e na hora de ir embora, vem a Bopi com um porco morto, né? Sanguentado, ela ganhou aquele porco na cura que ela fez e tal, então, levar aquele sangue todo. Bom, Hilda, depois disso, ela conseguiu, então, se reequilibrar, se restabelecer. A equipe de saúde passou a acompanhá-la no momento que ela chega em aldeia, nessa reinserção, né?
No primeiro momento, logo que aconteceu e o dia que eu chego na aldeia, a equipe está mortificada com o que aconteceu, a equipe está totalmente sem atitude, elas não sabem como agir, né? A situação de uma Guarani ter matado uma criança de 1 ano e meio, que não é comum, não é uma situação comum. Surpreendeu a todos, então a equipe disse, nós não sabemos o que fazer. Então, a partir desse momento, a equipe de saúde indígena assume esse monitoramento e a Hilda consegue, então, depois de um tempo, se reestruturar, casa de novo, engravida. Nesse momento, já em que ela engravida, a equipe de saúde chama a Denise para acompanhar, ver se ela tem um filho. Ela tem um filho e ela está bem, está em aldeia e está bem. Interessante nesse caso é que no momento que o diagnóstico da feitiçaria, ele é o hegemônico, vamos dizer assim, ele é o consensuado pelos principais do Guarani. Mas há outros diagnósticos que rodearam. Para alguns Guarani, o que ela estava vivendo era o Odiepotá, ela estava se transformando em um animal. Para outros Guarani, ela estava sendo obsidiada por o espírito do morto, por um boguá, sim, mas era um boguá do pai. Para outros, ela estava se vingando do marido que tinha deixado ela há 2 meses atrás. Então não havia um consenso, um diagnóstico indígena único acerca do que tinha acontecido com a Hilda. E em nenhum momento os Guarani acreditaram no argumento ou partilharam do argumento psiquiátrico de que era uma psicose alcoólica, porque afinal de contas todos nós bebemos, porque só eu que mato a minha criança. Por outro lado, os psiquiatras também não compartilharam da versão dos Guarani de que era feitiçaria. Então, quer dizer, também não houve, em nenhum dos casos, os psiquiatras debochando do Guarani ou dizendo que, né? A que se aproximou um pouco mais desse diagnóstico foi realmente a junguiana, que disse, não, isso foi o roubo da alma, Jung está prevendo isso lá nas suas formas de adoecimento, a partir da estrutura psíquica desses arquétipos, mas também não foram convencidos da questão da feitiçaria. E talvez, nesse caso, não fosse esse. O lugar do consenso de que deveria ser feito era o lugar da prática. Era um lugar de que havia um problema, havia uma pessoa em sofrimento, e esse problema e essa pessoa em sofrimento precisava de cuidado. E nisso todos estavam de acordo. O serviço e os indígenas, e foi dentro desse viés que a gente conseguiu conduzir o caso. Então, por fim, eu diria assim, que antropologia é possível? Né? Qual é o lugar da antropologia? Eu me insiro muito bem nisso que a Sônia falou agora pela manhã, que é a antropologia nas frestas, ou as frestas da antropologia, ou o que eu chamaria, e o que eu chamo de antropologia nas margens. Nesse momento eu não estava no mestrado, eu não estava na universidade, eu não estava em lugar nenhum do estado, eu estava voluntária podendo fazer um trabalho que não era reconhecido nem pela academia, nem pelo estado. Não havia essa possibilidade desse tipo de atuação de antropólogo. Então, não é uma antropologia aplicada, pois ela não está a serviço de uma ordem hegemônica, seja biomédica, seja administrativa. Não é uma antropologia engajada porque ela não bebe apenas na boca do nativo e diz, não, então é para prender o Ramon, vamos prender o Ramon porque é o nativo que está dizendo que tem que prender o Ramon. Mas sim uma antropologia implicada em procurar um encaminhamento, eu não digo uma solução, mas um encaminhamento para uma solução, para um problema que rompeu no cotidiano da comunidade Guarani, onde eu estava trabalhando, onde eu estava fazendo campo. Então, esse é o caos da tarde.